Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 11 de novembro de 2013, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Aprovado. Dando sequência aos trabalhos, solicito da secretária designada a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 139, em resposta ao requerimento número 139 de iniciativa do vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Ofício número 140, em resposta ao requerimento número 137, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 141, em resposta ao requerimento número 132, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado. Ofício número 142, em resposta ao requerimento número 131, da iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Ofício número 143, em resposta ao requerimento número 136, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Ofício número 144, em resposta ao requerimento número 135, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Ofício número 145, solicitando prazo de resposta ao requerimento número 138 de iniciativa ao vereador Maurício Jorge de Castro. Todos assinados pelo prefeito Luiz Carlos Gibson. Senhor presidente, em virtude de incidente ocorrido com o veículo que me transportava de Curitiba a Telêmaco Borba, não poderei me fazer presente à 54ª reunião ordinária da 48ª sessão legislativa, que se realizará no dia 18 de novembro de 2013. Portanto, em cumprimento ao regimento interno, apresento a referida justificativa de ausência e solicito a deliberação do plenário. Atenciosamente, vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Projeto de Lei número 49, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 33, de 13 de novembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Telêmaco Borba, Paraná, para o exercício de 2014. Com a presente, tenho a honra de submeter a apreciação dos nobres e ilustres representantes do Poder Legislativo, em consonância ao disposto do inciso 3º do artigo 219 da Lei Orgânica do Município e artigo 5º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o anexo anteprojeto de Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2014. Na área social, o município de Telêmaco Borba tem população estimada em 2013 de 74.270 habitantes, fonte IBGE, apresenta um número de 23.233 domicílios em 2010, fonte IPARDES, população economicamente ativa 2010, 32.418, fonte IPARDES, 8.642 famílias cadastradas no Cadastro Único, fonte Cadastro Único, 7.235 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, fonte Cadastro Único. Na rede municipal de ensino, 5.063 alunos matriculados no ensino fundamental e 115 alunos na EJA, Educação Básica. 1.406 alunos matriculados na pré-escola e 851 no ICMEIs, na educação infantil, e 15 alunos matriculados na educação especial. Para atender à demanda da educação básica, o município conta com 23 escolas municipais e 13 ICMEIs. Na rede municipal de saúde, o município possui 14 equipes da estratégia Saúde da Família, com 6 unidades de saúde bucal, uma unidade CAPES, uma unidade no Centro Regional de Especialidades, unidade do Centro de Parto Normal, Rede Mãe Paranaense, unidade de Pronto de Atendimento Municipal, unidade do Centro Odontológico, unidade do Centro Municipal de Especialidades, Tuberculose e Hanseníase, AMOA.
Na economia, 2012, o número de estabelecimentos RAIS é de 1.457 e o número de empregos RAIS é de 15.523, fonte IPARDES. Segundo dados do IPARDES, o município apresenta em 2012 infraestrutura de abastecimento de água de 23.921 unidades atendidas, de atendimento de esgoto de 16.618 unidades atendidas. Número de consumidores de energia elétrica total 24.745. Os dados do IPARDES e do IBGE apresentam ainda indicadores de densidade demográfica de 53,70 habitantes por quilômetro quadrado, dado em 2013. Índice de desenvolvimento humano, 0,734 em 2010. PIB per capita, 20.795,94 em 2010. Grau de urbanização, 97,95% em 2010. Taxa de analfabetismo, de 15 anos ou mais, 7,36% em 2010. Taxa de mortalidade infantil, coeficiente em 2011, 4,52. Taxa de mortalidade materna, coeficiente em 2011, 90,50. O projeto de lei orçamentária para exercício de 2014 encontra-se disposto na forma estabelecida pela Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, em conformidade ao contido na lei complementar. Cabe ainda asseverar que este projeto encontra consonância com o plano plurianual, bem como está em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias. Lembra-se salutar de que as propostas de emendas orçamentárias encontram seus parâmetros estabelecidos e regulamentados nos artigos 13, 14 e 15 da Lei Municipal número 2013, de 8 de novembro de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Estabelecer as despesas em total consonância às fontes de receitas passou a ser o marco para a resposta orçamentária, cuja execução orçamentária será aferida em relação à realização das respectivas receitas. Assim, diante dessas breves considerações, em obediência aos princípios que norteiam a administração pública em estrito respeito à legalidade, submetemos a apreciação a vossas excelências o anteprojeto de lei que trata da lei orçamentária anual para exercício de 2014. Atenciosamente, prefeito Luiz Carlos Gibson. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 47, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 32, de 1º de novembro de 2013, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 657.577,30. Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo, solicitando autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 657.577,30 para aquisição de 2 veículos leves, no valor estimado de R$ 94.000, uma ambulância com equipamentos no valor de R$ 207.977,30 e um micro-ônibus no valor estimado de R$ 355.000. Para a cobertura dos créditos abertos para atingir o valor acima, serão utilizados recursos que seriam encaminhados ao Poder Legislativo, conforme descrito o artigo 4º do projeto de lei. Do ponto de vista legal, o anteprojeto encontra-se apto para o seu encaminhamento ao plenário, cabendo à Comissão de Finanças a análise mais detalhada sobre os valores e as demais informações do anteprojeto, especialmente quanto ao cancelamento parcial da verba destinada ao Poder Legislativo. Assim, manifestamos-nos favoravelmente ao parecer. Assina o presidente Hélio César Alves dos Santos, a relatora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraz e o membro Everton Fernando Soares. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 48, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 31, de 30 de outubro de 2013, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 1.410.000.
mil reais. Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo solicitando autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.410.000 para atender despesas com pagamento dos serviços prestados por profissionais médicos e clínicas médicas e laboratoriais na Secretaria Municipal de Saúde. Para a cobertura dos créditos abertos, para atingir o valor acima, serão utilizados recursos da Secretaria-Geral de Gabinete especificamente, com verbas que seriam destinadas ao funcionamento da Guarda Municipal, vencimentos e vantagens de aquisição de equipamentos e material permanente. Do ponto de vista legal, o anteprojeto encontra-se apto para o seu encaminhamento ao plenário, cabendo à Comissão de Finanças análise mais detalhada sobre os valores e as demais informações do anteprojeto. Assim, manifestamos-nos favoravelmente. É o parecer. Assina o presidente Hélio César Alves dos Santos, relatora Aparecida de Fátima Ribeiro Frase e o membro Everton Fernando Soares. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de resolução número 003 de 2013, de iniciativa da mesa diretiva, que abre no orçamento do exercício de 2013 do Poder Legislativo crédito adicional suplementar para reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. Trata de projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal abrindo no orçamento do exercício de 2013 crédito adicional suplementar no valor de R$ 390.000. Do ponto de vista legal, o anteprojeto encontra-se apto para o seu encaminhamento ao plenário, cabendo à Comissão de Finanças a análise mais detalhada sobre os valores e as demais informações do anteprojeto, especialmente quanto ao cancelamento de verbas indicadas no artigo 2º do presente projeto de lei. Assim, manifestamos-nos favoravelmente. Ao parecer, assina o presidente Hélio César Alves dos Santos, a relatora Aparecida Fátima Ribeiro Fraza e o membro Everton Fernando Soares. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de resolução número 003, da iniciativa da mesa diretiva, que abre orçamento no exercício de 2013 do Poder Legislativo, crédito adicional suplementar para reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. Do ponto de vista econômico-financeiro, orçamentário e contábil, não existem vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto, conforme a análise apresentada pela assessoria técnica desta comissão. É o parecer. Assina o relator Marcos William de Oliveira, presidente Mário César Marcondes e o vogal Hamilton Aparecido Machado. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 35, de iniciativa do vereador Luiz Carlos dos Santos Martins, que autoriza o chefe do Poder Executivo a denominar de Rua do Progresso a atual rua conhecida como Rua Projetada no Distrito Industrial Consolidado. Conforme justificativa do autor do projeto, esse tem o objetivo de regularizar a situação da denominação da supramencionada rua, vindo também de encontro aos anseios da comunidade local, ou seja, funcionários e empresário, pois, consequentemente, identificará da melhor forma possível o local das empresas, bem como a oficialização do Código de Endereçamento Postal, o CEP, que hoje não existe, facilitando ao Correio, Sanepar, Copel e outros a localização para a chegada ou entrega de correspondências, mercadorias, etc. Como não existe nenhum óbice para a aprovação desse projeto, conforme o parecer do jurídico, encontra-se apto e por entender aos interesses dos munícipes daquele bairro e também de acordo com o que determina a legislação pertinente, entre elas a lei orgânica do município, esta comissão aprova o projeto de lei 035 de autoria do que autoriza o excelentíssimo prefeito a alterar a denominação da rua pública em questão. Assina a presidente Célia Regina Sobrinho Andrade e relator Maurício Diógenes de Castro. Indicação número 970-972, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica o senhor prefeito serviço de tapa-buraco na rua Luiz Adolfo Tax, no bairro Centro, serviço de limpeza e recuperação da calçada na rua Luiz Adolfo Tax, no bairro Centro, serviço de recape asfáltico na rua Professor Otília Macedo Sikorski, no bairro Centro. O item número 10 da pauta foi retirado.
Indicação número 974, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica o senhor prefeito. Serviço de limpeza de bueiro em toda a extensão da Marginal do Trabalhador. Indicação número 975, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito. Operação tapa-buracos na rua Rio Marmoré, esquina com a rua Rio Branco, no bairro Área 7. Operação tapa-buracos na rua Rio Parnaíba, bairro São João. Indicação número 977, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, indica o senhor prefeito. Conserto no afundamento do calçamento poliédrico e limpeza de bueiro, mais precisamente em frente ao número 117, na rua Santarém, no bairro Vila Esperança. Estudo para os problemas de buraco e má conservação das ruas do bairro São João. Limpeza capina do mato ao lado do colégio, na rua Restingão, bairro Área 2. Conserto em um afundamento e reposição de pedras poliédricas na rua Líbia, bairro Vila Esperança, enquanto aguarda novo estudo para a colocação de lama asfáltica. Requerimento número 144, da iniciativa do vereador Luiz Carlos dos Santos Martins, que requer do senhor presidente o seguinte: que seja enviado em nome desta casa ofício ao DR, solicitando que sejam instaladas estruturas, ou seja, recuo e bancos no ponto de ônibus existente na marginal oeste da rodovia do Papel, da PR-160, na altura do número 777, em frente à empresa do Tobera. Requerimento número 145, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis. Quais são os cursos oferecidos pela FATEB, Faculdade de Telêmaco Borba, a nível superior, técnico, nível médio e educação básica, educação infantil, fundamental e médio? 2. Qual é o número de alunos por curso? 3. Qual foi o recolhimento mensal de ISSQN feito pela FATEB no último ano? 4. É de conhecimento da atual administração que a Lei 1347 de 2002 expirou no ano de 2006 e também que tramita na comarca de Jandaia do Sul ação civil pública 0300 de 2003 que torna indisponível os bens do proprietário da FATEB? Caso seja do conhecimento, que providências foram tomadas pela atual administração? 5. Quantos e quais foram os alunos beneficiados com a bolsa de estudo relativa à lei acima citada? Encaminhar planilha com nome, CPF e endereço dos alunos beneficiários. Requerimento número 146, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que requer do senhor prefeito, dentro do prazo que a lei lhe confere, maiores informações sobre o ofício da CMT de Telêmaco Borba, ofício 073 de 2013, o qual veio em resposta ao ofício ao vereador Maurício Diógenes de Castro, 2013, enviado à Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito desse município. A Marginal dos Trabalhadores não é uma rodovia, porém, consta no ofício do CMT, que é de competência do DR. Solicitamos o obséquio de confirmar esta informação. Em caso afirmativo, solicitamos providências do Executivo, levando a solicitação de colocação de uma rotatória ou semáforo no entroncamento entre a Marginal dos Trabalhadores e a Rua Rio Iguaçu. Caso a resposta constante no ofício do CMT de Telêmaco Borba esteja equivocada, recorremos dessa resposta e solicitamos nova avaliação e atendimento à reivindicação para a colocação de uma rotatória e semáforo. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei 049/2013 será encaminhado para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para emissão de parecer. Os projetos de lei 047 e 48/2013 aguardarão parecer da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Projeto de resolução 003/2013 e o projeto de lei 035/2013 serão encaminhados para a ordem do dia. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes.
Dando sequência, levo a deliberação no plenário o pedido da nobre vereadora Célia Andrade para justificar a ausência nesta sessão plenária. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir o pedido. Está em discussão, então, o pedido da vereadora Célia Andrade. Não querendo, está em votação. Colocamos, então, o pedido da vereadora Célia para justificar a ausência nesta sessão plenária. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado, então, o pedido da vereadora Célia Andrade, que justifica a ausência nesta sessão plenária do dia de hoje. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento de número 145/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Está em discussão o requerimento em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 146/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir o requerimento 145/2013. Em discussão. Perdão, o requerimento de número 146, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado, então, o requerimento de número 146/2013. Não há mais requerimento, senhor presidente. O requerimento de número 144/2013, de iniciativa do vereador Luiz Carlos dos Santos Martins, segundo solicita da presidência que seja encaminhada um ofício ao DR, assim o faremos logo em seguida. Portanto, não havendo mais requerimentos para serem deliberados, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre. Faz o uso da palavra o vereador Maurício. O vereador terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, prezados munícipes, comunidade aqui presente, ao rádio, jornal, boa noite. Primeiramente quero agradecer, parabenizar a senhora Jane pela, então, presidência do bairro novamente, que ontem ela foi eleita para estar à frente daquele Jardim Progresso por mais 4 anos. Dona Jane, que é uma guerreira, sempre lutando pelo bairro. Meus parabéns pela reeleição. E quero dizer aos senhores que nessa noite é com uma grande honra que venho a essa tribuna para informar-lhes que elaboramos um projeto de lei para comemorarmos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra em nosso município. Aliás, nós passaremos a fazer parte do grupo de mais de 1000 municípios no Brasil que comemoram esta data. O dia 20 de novembro é lembrado o dia da imortalidade de Zumbi, o líder de Palmares, que há mais de 300 anos foi assassinado por seu exemplo de luta e pela igualdade. Historicamente, o Brasil, infelizmente, teve, nos seus dias, historicamente ele teve a postura permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população afrodescendente brasileira.
É inadmissível que nos dias de hoje, senhores, em pleno século XXI, 2013, ainda exista o preconceito. Por isso, hoje que eu quero fazer esse reforço, junto ao nosso secretário de Educação, a importância de promovermos uma educação ética, voltada para o respeito, para o convívio harmônico e com a diversidade. Deve-se partir de temáticas significativas do ponto de vista ético, proporcionando condições desde as mais tenra idade, para que os alunos e alunas desenvolvam a sua capacidade dialógica e tomem consciência de nossas próprias raízes históricas que ajudaram e ajudam a constituir a cultura e a formar a nação brasileira. Pois o preconceito e o racismo são uma das formas de violência e podemos trabalhar isso nas escolas. O nosso país é enriquecido de patrimônios culturais brasileiros e nós precisamos valorizar, né? Queremos aqui enaltecer as artes afroculturais, pois sem cultura o nosso povo se empobrece e o nosso país perde a sua beleza e a importância dos patrimônios nobres. É orgulhosamente que exaltamos a nossa origem africana e referendamos a unidade de luta pela liberdade de informação, manifestação religiosa e cultural. E buscamos maior participação da cidadania para os afros brasileiros. E nos associamos aos outros grupos para dizer não ao racismo, não à discriminação e não ao preconceito racial. Mais do que uma questão de feriado facultativo, ressaltamos que o objetivo principal deste projeto, senhores, além de homenagear a história de luta de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, é tornar esta data em nosso município em uma data especial para reflexionar sobre a consciência negra na sociedade atual. Um dia importante para o município e para o país, que pretende incentivar o debate sobre a igualdade racial. Que esse 20 de novembro, assim como todos os outros, seja de alegria e renove as nossas energias para continuarmos nossa trajetória para a conquista de direitos, igualdades e oportunidades. E peço licença aos senhores para deixar aqui os meus cumprimentos a uma pessoa que eu aprendi a admirar, que também faz parte dessa luta pela igualdade racial, a ministra de Estado e chefe da Secretaria de Políticas e Promoções da Igualdade Racial, a senhora Luísa Barros. Espero poder contar com o apoio de todos os senhores e a aprovação desse projeto, porque sei bem o que é o preconceito racial. Pois, senhores, descendo de negros, por parte de meu pai, por parte de meus avós, que foram escravos. E ainda tenho parentes que moram em quilombos e sei o que eles sentem, o que eles passam por conta da cor da sua pele. Cito aqui o artigo 2º da Lei 12.288, de 20 de junho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele. O direito da participação da comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo a sua dignidade e os seus valores religiosos e culturais. Agradeço a todos vocês pela atenção e encerro aqui essa fala com uma frase de Gilberto Freire, na qual ele diz que todo brasileiro, mesmo alvo de cabelos loiros, traz na alma, o quando não no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta indígena ou do negro. Então espero que todos nós nos conscientizemos, estejamos juntos, voltados, né, para o fim do preconceito racial. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, a imprensa que sempre se faz presente, aos nossos assessores, nossos munícipes. Hoje se faz presente também nosso ex-prefeito, grande amigo, seja bem-vindo. Por uma questão de regimento dessa casa, não posso citar seu nome, mas uma pessoa 8 anos na administração. Meus parabéns ao senhor e à sua família. Senhores vereadores, eu quero agradeço a Deus. Ontem, às 2h30 da manhã, Deus levou uma pessoa que considerava como mãe, vó minha, uma pessoa com 88 anos. Quero aqui deixar meus sentimentos à família do nosso grande amigo, que todos conhecem, o Carbono, a Rose, ao Ricardo, que são filhos. Dona Maria é uma pessoa, uma mineira, com aquele coração enorme. Sei que nós estamos tristes, família. Fico feliz que eu sei que ela teve o seu lugar garantido. O céu está feliz, vereador Maurício. Pode ter certeza disso aí. Vereador Neri, Rubens, uma pessoa digna, uma pessoa séria. Que Deus conforte essa família. Vereador Maurício, parabéns ao seu projeto. Tem meu apoio nessa casa. E tenho certeza que os demais vereadores vão estar com o vereador nessa luta e no seu projeto. Você pode ter certeza que vai contar com nós, sim. Também, senhores, quero aqui dar meus parabéns ao Cleverson Ribeiro, diretor do Correio, diretor do jornal Folha da Cidade, pelos serviços prestados à nossa comunidade, né? A gente fala honra e mérito a quem tem. Então, parabéns ao Cleverson, toda a sua equipe de trabalho, que eles continuem, né, prestando esse serviço para a nossa comunidade. Também, senhores, procurei o novo coordenador dos postos de saúde, que agora, o senhor Haroldo Korcheski, para saber como é que está o andamento dos postinhos de saúde, né? 12, 13 postos vão ser reformados. Já começaram, senhores. Já começaram o trabalho e eu acredito que eu quero estar acompanhando essa obra, vereador Cezinha, vereadora Fátima, vereador Everson. Nós, vereadores, vereador Miltinho, vereador Carlão, Marcos William, vereador Neri, vereador Rubens, vereador Gilson, vereador Sete. Para nós estar acompanhando o trabalho, para ver a qualidade, né, do material que está sendo colocado ali. Porque depois de feito, colocada a massa, a gente não vai saber mais nada. E também, senhores, senhor presidente, cobrar o engenheiro, cobrar os responsáveis que estão acompanhando essa obra. Nós podemos ir lá, mas eu não sou pedreiro. Não sou mestre de obra. Vamos chamar os engenheiros aqui para ver, né, e acompanhar o serviço para ter, sim, um serviço de qualidade. População paga e paga caro. E eu quero aqui avisar também os moradores do bairro Santa Rita, que nessa sexta-feira, agora, o dia 22/11,
será feita a transferência do postinho aqui das 100 casas lá para o bairro Santa Rita. Vai começar a atender lá. E já foi mudado o posto de saúde do BNH, está sendo atendido na Poste. O posto de saúde dos Altos das Oliveiras, posto de saúde do centro de especialidade, ele está sendo atendido aqui atrás do centro de odontológico, do lado do SUDES velho aqui. O do Jardim Alegre, senhores vereadores, está sendo atendido na Associação dos Moradores. E uma coisa que me chamou a atenção mais, né, que está, claro, com certeza, os médicos vai estar atendendo um médico em cada posto e vai estar um médico dando suporte ao atendimento, né? Então, para aquelas consultas reprimidas, o médico vai estar lá atendendo. E dar os parabéns ao Haroldo, à sua equipe, que a gente sabe, nós vereadores temos a nossa assessoria que corre por nós. Como o prefeito tem os seus assessores, como o secretário também tem, como o chefe da divisão tem, fica aquelas pessoas atrás dos bastidores, que muitas vezes não são lembradas. Então, meus parabéns a todas essas pessoas. Também, senhores, foi discutido hoje a respeito do Sense e da Casa de Liberdade. Sou favorável ao projeto, mas gostei de uma colocação do vereador Rubens Benck e os demais vereadores que tiveram acompanhando essa reunião hoje, vereadora Fátima, vereador Cezinha, vereador Toto, vereador Sete, vereador Miltinho, vereador Carlão. Os demais por compromisso não puderam estar. Vereador, quando o vereador coloca, queremos sim o Sense, queremos a casa de semi-liberdade, precisamos, temos muitos jovens aqui envolvidos no mundo das drogas. E sabemos também, senhores vereadores, nós temos que assumir a responsabilidade. Por quê? Porque nossas famílias saem daqui, nossos jovens saem para Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, Maringá. Seus familiares têm que estar se deslocando para lá, senhores. É difícil. Se os nossos vão para lá, com certeza, se vir outros jovens para ser recuperado aqui, vai ser bem acolhido, sim. Mas quando o vereador coloca que nós devemos cobrar, senhor presidente, um segundo só, quando o vereador Rubens Benck coloca que nós devemos cobrar o nosso governador, para ele ter responsabilidade, trazer sim, vereador, como você coloca, e trazer investimento, que seja inaugurado logo o hospital regional, a terceira pista. Ponta Grossa, senhores, tinha 8 empresas lutando por uma vaga. Por que o nosso governador não manda pelo menos umas 4, 5 para cá? Parabéns, vereador Rubens Benck, e a todos os vereadores. Estourou meu tempo. Obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlão. Colocamos o vice-presidente para assumir a presidência para que eu possa utilizar da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, caros munícipes, que mais uma vez nos dão o prazer de tê-los conosco em mais uma sessão da Câmara Municipal de Telêmaco Borba. A questão de 10 dias atrás, juntamente com o vereador Gilson, nós estivemos conversando com o secretário de administração da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, o senhor Irineu Gopo, na qual questionamos a ele algumas questões administrativas da Prefeitura de Telêmaco Borba, que está adido à sua secretaria. Estivemos na Secretaria de Administração e naquela oportunidade conversamos a respeito da insalubridade, periculosidade, função gratificada de funcionários que continuam desempenhando outra função
para ter direito, mas não recebem por um motivo ou outro, que foram cortadas as funções gratificadas, e até o presente momento não se viu qualquer atitude por parte da administração. E naquela conversa que com o senhor Irineu Gobo, na presença também do vereador Gilson, questionamos a questão do restaurante do município. Como todos sabem, toda uma alimentação de quase 600 pessoas passam por aquele restaurante, preparado por uma equipe, trabalha, no meu parecer, no meu ver, mesmo não sendo um profissional da área, não sendo um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, mas para quem entra no restaurante da Prefeitura Municipal de Terêmaco Borba, onde é preparada a alimentação, percebe-se o grau de calor que faz ali dentro devido aos fogões que dá cozimento à alimentação dos funcionários públicos. Após mais de meia hora de conversação com o secretário, houve uma promessa dele de uma reunião no local para que o assunto fosse discutido. Isso aconteceu na semana que passou, mais precisamente na terça-feira, por volta de 14h30, e mais uma vez na companhia do vereador Gilson, para lá nos deslocamos, com a presença do secretário, com também o pessoal do RH, pessoal do próprio sindicato que lá estavam, e batemos um papo com os funcionários, pedindo uma explicação plausível por parte do secretário. Uma coisa nós temos certo. Ficou claro nessa reunião, não quero aqui me delongar demais com relação ao assunto, mas é uma questão de direitos. Nós sabemos perfeitamente, como eu disse, eu não sou técnico em segurança do trabalho, não sou engenheiro, mas alguns anos atrás, na administração do então Tranquilino Guimarães Viana, com a qual eu tive o prazer de fazer parte, como recursos humanos, fazia parte do meu setor na prefeitura, nós solicitamos ao Ministério do Trabalho que encaminhasse alguém para fazer um levantamento, e esse levantamento foi feito, e aqueles que tinham direito começaram a receber. Agora, recentemente, muita gente que vinha recebendo, já não recebe mais, deixaram de receber por um motivo ou outro, e nós queremos, na verdade, não só eu como vereador Gilson, mas essa casa, com toda certeza, de ver o direito restabelecido para aqueles que têm o direito de uma insalubridade, de uma periculosidade. Por outro lado, o secretário também, juntamente com a sua equipe, diz que já para janeiro irá constituir uma nova comissão para avaliação dos setores da prefeitura para que o fato possa ser realmente restabelecido. É o que nós esperamos com toda certeza por parte da administração municipal. Que dê o direito àqueles que têm direito. Não tire deles a questão trabalhista, que é uma questão de lei. Hoje pode não receber, mas amanhã vai receber, com toda certeza. Isso não é muito claro na legislação trabalhista neste país. Direito é direito. E o que nós não podemos é tolir o direito de quem tem o direito de receber. Me permite uma parte, nobre? Pois não, vereador. Quero ver se eu consigo contribuir, já que o senhor está nessa linha desse raciocínio. Coerente com o secretário que eu sei, espero que ele realmente faça jus ao direito daquele povo que infelizmente está numa situação muito vulnerável, que é o pessoal do restaurante, inclusive aquele colaborador que trabalha naquela bomba, que abastece toda a frota da Prefeitura Municipal, o pessoal que trabalha na pavimentação, tampando buraco, o que mais tem, está sobrando buraco nessa cidade, acho que nunca cheguemos a esse extremo, inclusive o pessoal da pintura, mas quero louvar a saúde, que parece-me que a saúde, ela tem, não sei se é integral, mas a saúde num conjunto como um todo, ela tem a insalubridade. Então, esperar que o secretário realmente faça um laudo técnico e contemple esses colaboradores nessa situação,
para que a gente não tenha que voltar atrás. Enfim, eu não abro mão do direito do colaborador. Obrigado por ter compartilhado. Pois não, vereador. Portanto, o assunto aqui em foco, na verdade, abrange todos os funcionários que, com direito, com certeza, deverão realmente receber ou insalubridade, ou função gratificada, ou periculosidade por parte da administração municipal. Por outro lado, foi lido aqui, na nossa ordem do dia, autorização de abertura de crédito, no valor de R$ 657.577,30. Projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, onde já fizemos algumas colocações no plenário desta casa, aqui na tribuna, sobre uma economia que fizemos neste ano de 2013 no Legislativo de Telemaco-Borba. Nós repassamos R$ 657.577,30 aqui da Câmara Municipal para o Executivo de Telemaco-Borba, para dar atendimento à saúde em Telemaco-Borba. E quando eu falo que nós repassamos, eu falo em nome de todos os nossos vereadores desta casa, preocupado com tal situação, e na economia que fizemos, pudemos fazer esse repasse à Prefeitura para que pudesse adquirir 2 veículos pequenos, uma ambulância de sistema avançado, um micro-ônibus executivo de 31 lugares para serviço da Secretaria de Saúde, totalizando somente para a Secretaria de Saúde o valor de R$ 657.577,30. Completando o valor que repassamos de R$ 1.030.000, vai também para a Secretaria de Obras o restante, que completa R$ 1.030.000, para adquirir uma unidade avançada para captação ou limpeza, desobstrução de galerias de águas pluviais aqui em Telemaco-Borba. Esse equipamento custa quase R$ 370 mil, que virá, de sobremaneira, realmente resolver um problema seríssimo, que é galerias de águas pluviais entupidas em Telemaco-Borba. Portanto, totalizam, nesta questão, praticamente R$ 1.030.000. Eu quero também, ao finalizar a minha fala nesta tarde, na manhã de hoje, recebi um telefonema da senhora Sandra, que é secretária do presidente da Sanepar em Curitiba. E nessa oportunidade, ela me comunicava que a audiência que pediu com o presidente da Sanepar para tratar de assuntos de Telemaco-Borba, ou seja, tratar de assuntos referentes ao Jardim São Roque, Jardim União e Jardim Kroll, e também outras áreas aqui de Telemaco-Borba com relação ao esgoto, está marcada para quarta-feira, 2h30 da tarde. Estamos organizando uma comissão já aprovada no plenário desta casa para que na quarta-feira estejamos em Curitiba tratando deste assunto, porque Telemaco-Borba está recebendo tão pouco com relação à Sanepar, com relação a esgoto, já que nenhuma verba, segundo o documento, nós recebemos praticamente a informação que obra só em 2016. Portanto, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, senhores munícipes, obrigado e até a próxima. Solicito ao vereador Carlos que retorne ao seu lugar. Com o uso da palavra, vereador Miltinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora. Boa tarde aos amigos ouvintes que nos ouvem e às pessoas presentes. Eu que me faz usar essa tribuna, senhores vereadores, que quero aí parabenizar o senhor Haroldo, qual esteve aqui hoje nessa tarde, falando sobre a reforma dos postos de saúde. Isso é interessante, né, senhores vereadores, que realmente a gente está vendo que a coisa, pelo menos na reforma, está funcionando. Esperamos que a saúde também ande como está andando as reformas dos postos de saúde.
E também vou falar um pouco sobre algumas indicações que eu tenho feito, inclusive estou mandando algumas delas aqui para o Departamento de Obras, que em visita em alguns bairros a semana passada, estive ali na rua Restingão, próxima à escola ali da área 2, no qual o mato está tomando conta da rua e também da escola. Então fica aí esse pedido ao pessoal de obras, que esteja dando uma olhada naquele local, que o mato está bastante grande. Acho muito interessante e bonito quando eu vejo o pessoal capinando as praças, capinando o centro, mas infelizmente fico triste porque estou vendo os bairros de nossa cidade abandonados. Os bairros estão esquecidos. Buraco tomando conta das ruas, mato tomando conta das calçadas. Estamos aqui falando, pedindo, praticamente, senhores vereadores, implorando para a administração que nos atenda, não a eu, mas sim a população que tem tanto nos cobrado. Eu estou dia a dia, todos os dias, nos bairros. Estão aqui, senhores vereadores, na minha mão as indicações. Eu não posso pôr uma enxada nas costas e lá carpir. Por isso que o prefeito foi eleito, por isso que foi colocado o secretário de obras, por isso que foi colocado a administração. Peça para que façam. Para que contrate empresas para fazer. Então, senhores vereadores, às vezes a gente tem que pegar um pouco duro, um pouco pesado com as coisas para ver se as coisas andam, para que ver se as coisas acontecem na nossa cidade. O senhor prefeito disse que quando ele assumiu daria 6 meses para que as coisas andassem na nossa cidade, que cada secretário teria 6 meses. Tem alguns que eu vejo que tem mérito, mas tem uns que já deveriam estar longe da prefeitura, deveriam estar longe da administração, porque é muito pouco alguns secretários têm feito. Então, senhores vereadores, está aí a minha indignação, às vezes a minha revolta, pelo fato de tantos ter pedido e ter cobrado e não ser atendido. Quando eu peço, eu não atendo o meu tio, não. Não precisa me atender eu, senhores vereadores. Eu peço para a administração que não me atenda eu, mas atenda se o pedido é para a população. É para eles que eu estou pedindo, não é para mim. Não precisa dizer que foi indicação do meu tio, pode colocar indicação de quem for. Falar que foi outro que mandou fazer. Mas façam, por favor, não é para mim. Eu peço, é para a população de Telêmaco Borba. Então está aí, senhores vereadores. Isso seria a minha palavra hoje. Muito obrigado. Não há nenhum mais inscrito, senhor presidente. E dando sequência aos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei 038/2013. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 038/2013. Em discussão. Não existindo, está em votação. Informo aos senhores vereadores que o processo de votação deve ser nominal e somente será aprovado com a maioria absoluta dos votos desta Casa de Leis, ou seja, 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada
dos vereadores para a votação. Vereadora Fátima Ribeiro Fraza. Sim. Vereadora Fátima, sim. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereador Everton Fernandes Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlão, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinha de Andrade, ausente. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Miltinho, sim. Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador Sete, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos, sim. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni. Sim. Vereador Neri, sim. Vereador Rubens Benck. Vereador Rubens, sim. Só, senhor presidente. Portanto, 12 votos favoráveis, está aprovado o projeto de lei 038/2013 em segundo turno. Projeto de lei número 043/2013. Colocamos em discussão o projeto de lei 043/2013 em discussão. Não existindo a vontade de discutir, está em votação. Informo aos senhores vereadores que o processo de votação deve ser nominal e somente será aprovado com a maioria absoluta dos votos desta Casa de Leis, ou seja, 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores para a votação. Vereadora Fátima Ribeiro Fraza. Sim. Vereadora Fátima, sim. Vereador Everton Fernandes Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlão, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade, ausente. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Miltinho, sim. Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador Sete, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos, sim. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni. Sim. Vereador Neri, sim. Vereador Rubens Benck. Vereador Rubens, sim. Só, senhor presidente. Portanto, 12 votos favoráveis. Está aprovado o projeto de lei 043/2013, também em segundo turno. Não há mais matéria escrita, senhor presidente. Como não há matéria escrita, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Faz o uso da palavra o vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fátima e todos os munícipes que estão participando hoje do nosso trabalho. Nós sempre falamos que o poder legislativo e o executivo eles têm que ser harmônicos. São poderes independentes, mas precisam ser harmônicos. E para que ele seja harmônico, nós precisamos, acima de tudo, estar trabalhando junto para um único objetivo. Tanto o objetivo do executivo quanto do legislativo é o mesmo, que é o bem social de toda a comunidade. E tenho gostado de ver o trabalho do senhor Haroldo Kocheski como chefe do PSF, dos postos de saúde. Tem trazido as informações para dentro dessa casa, pegou para fazer esse trabalho no momento crítico onde estão sendo feitas reformas alguns postos de saúde, mas graças a Deus está sendo colocados os postos o mais próximo possível dos moradores.
Estive no BNH com ele, me mostrou, foi um lugarzinho pequenininho, mas um lugar limpo, digno de atender as pessoas. E a população está entendendo que isso é para melhorar o sistema. Mas o que mais me chamou a atenção, nós vemos a preocupação nossa hoje, quando as pessoas vão procurar uma consulta em um posto de saúde da família, e tem que ir lá 4 horas da manhã, 5 horas e assim por diante. E o senhor Haroldo, em conversa com ele, me colocou que está começando a atender com a agenda aberta. E isso é um sonho que todos nós temos e queremos que realmente seja realizado. Nós vemos a grande dificuldade de falta de médico nos postos de saúde, muitas vezes, no próprio PAN e também na própria casa de saúde. E fazendo uma pesquisa e pegando as informações junto com o senhor Haroldo, ele me passou o seguinte: vejam bem, o posto de saúde do Jardim Alegre está trabalhando na parte da manhã a doutora Laís, a manhã toda. Na parte da tarde está trabalhando o doutor Tiago, a tarde toda. Então nós vemos que já houve um avanço nesse trabalho. O posto da Vila Esperança está o doutor Sandro, segunda e sexta, das 8 às 11h30. Doutor Marcos, na terça e na quinta, das 14 às 16. Então, parabéns, graças a Deus, 2 médicos. Vila Isabel, doutor Hilton, segunda, terça e quinta, das 14 às 16. Doutor Tiago Mouro, segunda, quarta e sexta, das 15 às 17. Do Bandeirante, doutora Silvia Lise, segunda e sexta, das 8 às 11h30. Doutor Paulo, terça e quinta, das 14 às 17. E doutor Marcos, da segunda, quarta e sexta, das 13 às 16. BNH, doutora Luísa, segunda e sexta, 8 horas diária. Alto das Oliveira, doutor Edno, segunda e sexta, das 8h30 às 11h30. Doutor Felipe, às terça e quinta, das 14 às 16. No Socumi, doutor Johnny, segunda e sexta, das 15h30 às 17h30. Doutor Felipe, segunda e quarta, das 9 às 11. No Caique, doutora Rosana, segunda e sexta, das 8 às 11h30. Doutor Marcelo Marimato, terça e quinta, das 14 às 16. Posto de saúde da Sem Casa, doutor Marcelo, segunda, quarta e sexta, das 8h30 às 11. Doutora Bruna, terça, quinta e sexta, das 14 às 17. Posto de saúde do Bela Vista, doutor Sérgio, segunda e sexta, das 8 às 14h30. Doutor Eros Danilo Araújo, segunda, terça e quinta, das 13 às 15h30. Centro, doutor Elineu, segunda e sexta, o dia todo. Então nós vemos que está havendo uma evolução. Nós vemos no início do ano, quando nós pegamos, a dificuldade que tínhamos de ter médico nos postos de saúde. Hoje, graças a Deus, nós vemos 2 médicos por posto de saúde. Então nós vemos que o senhor Haroldo entrou procurando fazer a diferença. E principalmente quando ele vem a esta casa, trazer as informações de como está sendo esse trabalho e pedindo parceria. Eu acho que se todos os secretários, ou então o chefe, nos colocasse por dentro de todos os trabalhos, claro que nós vamos continuar fazendo as nossas críticas, mas faremos uma crítica construtiva. Porque é muito fácil nós sermos corresponsáveis pelos trabalhos. Mas a partir do momento que você conhece o trabalho, as dificuldades, você deixa de ser mero telespectadores para ser atores também desse trabalho. Isso é uma coisa importante. Eu acho que o diálogo, a participação, faz com que a sociedade venha a ganhar com tudo isso. E a própria Câmara, quando chega um projeto direcionado a essa secretaria, ou então um projeto direcionado àquela divisão, se torna muito mais fácil e mais ágil para que os vereadores possam formar o seu senso crítico na hora da sua votação. Então, quero dar os parabéns ao senhor Haroldo pelo que ele tem feito, pelo que está fazendo, pelo que nós vimos no início dos trabalhos, a dificuldade
Não estamos criticando outro chefe antes, muito pelo contrário, porque eles também tinham grande dificuldade por falta de médicos. Que bom que agora nós já estamos tendo os médicos praticamente em todos os postos de saúde. Então nós vemos aí que a comunicação, o conhecimento faz com que todos nós possamos crescer e crescer junto com a sociedade. Então quero dar os parabéns e vamos estar junto com o senhor Haroldo e queremos estar junto também com os demais chefes de seção, com os demais secretários, com o próprio prefeito, para que junto possamos deixar de ser corresponsável e nos tornemos responsável, mas que esse trabalho seja um trabalho democrático. A democracia, ela se realiza através das diferenças. E essas diferenças que faz que todos nós tenhamos senso crítico para fazer um trabalho evoluir, para que possamos fazer um trabalho crescer cada vez mais, e esse é o objetivo de todos. Então, muito obrigado, senhores vereadores. Quero dar os parabéns ao senhor Haroldo por trazer as informações e pelo seu trabalho em tão poucos dias, já tendo um resultado maravilhoso, e também não a ele só, mas também a toda a sua equipe. Se isso está acontecendo, não é porque ele é bom, não, pelo contrário, porque a equipe está sendo uma equipe que está sendo coesa e trazendo um trabalho digno e merecedor de elogios. Muito obrigado. Faz uso a palavra o vereador Neri. Eu agradeço a Deus, cumprimento a mesa, os nobres pares, colegas, comunidade que nos acompanha. Já citado aqui a presença do nosso ex-prefeito, também nosso ex-presidente do partido. Quero, na sequência, também reforçar, parabenizar a presidente Jane, lá da área 6, juntamente com o seu vice Edson, continuam na presidência daquela comunidade. Já visto também um grande trabalho já desenvolvido na gestão anterior. E a dona Jane, não precisamos falar muito com a sua idade, como diz, além de cuidar do seu Basílio, também cuida daquela comunidade, daquele bairro. Parabéns, vereador Maurício, pela sua iniciativa, né, contra o preconceito, o racismo. Penso que cada tema desta natureza, discutida, implantada no nosso município, reforça sempre os conceitos que temos que ter diante da nossa sociedade, da nossa convivência social. Mais um tema muito importante que traz aí, reforçando os conceitos para o nosso município, na nossa cidade. Quando eu falei sobre ex-prefeito e vejo a presença aqui, me ocorreu algumas questões que ultimamente a gente vem refletindo sobre a nossa caminhada política no município. Porque fui líder do governo anterior por 4 anos e nunca tive o medo de defender aqui nesta Casa de Leis, nem legalmente, nem moralmente, tudo aquilo que veio do governo, porque sei que poderiam e existiram diferenças entre a minha pessoa e a pessoa do prefeito municipal, diferenças de opinião, porém nunca de retidão nesse sentido. E acho que a política é aí que se faz e se constrói a política de verdade para o bem de uma comunidade. E justamente nessa questão é que a gente está chegando no final de mais um ano do segundo mandato nosso, e todos os anos a gente reflete sobre as nossas ações, sobre as nossas condutas, sobre as nossas posturas, sobre as nossas posições como político, como agente político. E procurando sempre ser o melhor político possível. Não ser melhor do que o Maurício, melhor do que o Cezinha, melhor do que a Fátima, melhor que o Toto, nem ser mais, muito embora eu possa ponderar a opinião, mas não ser mais do que o Sete, não ser mais do que o Gilson, o nosso colega e amigo Fubá, Marcos William, o presidente Carlão, nosso primeiro secretário Miltinho, mas no sentido de sabemos que todo político tem a sua vida, o seu ciclo. Alguns é mais curto, outros são mais longos, outros morrem nesse meio por convicções, mas como não se deixar levar por
algumas situações que somos expostos. Porque eu digo que o grande perigo do político não é corromper-se. Se esse tiver arraigado valores e princípios de vida, não há como se corromper. Mas eu penso assim que o maior desafio da política é conviver exposto a esta seara que é uma exposição de preconceitos, onde também conviver com vaidades de poderes, que é muito comum neste meio, além, evidentemente, da conviver também com mentes potencialmente corrompíveis. Por que eu digo potencialmente corrompíveis? Porque todo ser humano é potencialmente corrompível. E eu começaria dizendo o seguinte: conviver com exposição ao meio preconceituoso exige coragem, porque corre-se o risco de enfraquecer seus espíritos de convicções, ou enfraquecer o seu espírito de convicção, daquilo que você acredita que tem que defender, dos seus ideais próprios. Neste meio, você é muito suscetível a ser confundido com críticas, insinuações desagradáveis à nossa pessoa, a pessoa que construiu toda uma vida plantado em retidão pessoal, profissional, familiar, espiritual, e às vezes, pelo fato de ingressar na seara política, é criticado, é insinuado com segundas intenções, que eu não preciso citar os termos aqui. Quando eu digo que conviver com vaidades de poderes, na verdade o poder afasta as pessoas da humildade. Isso é muito comum. E se nós não nos policiarmos, nós nos afastamos da humildade também. Sob o preceito da legalidade, muitas e muitas vezes a tendência é que a gente sobreponha valores morais. E também pelo fato de nos acharmos autônomos ou autossuficientes, muitas vezes tecemos críticas pelas próprias críticas. Crítica pela crítica a qualquer tipo de construtivismo. Essa avaliação eu me faço porque, quando digo que mentes potencializadas para a corrupção, somos todos nós. Quando uns têm valores mais arraigados e permanecem com esses valores, mais difíceis de se tornarem corruptíveis. Mas, como disse, a tendência é de que defendemos os nossos espaços, que defendemos os nossos status a qualquer custo. Manter-se no poder é status. E esse status nos provoca a corromper alguns valores que, se não estivermos atentos, nós podemos cair. Pelo simples fato de termos sempre a nossa própria consagração e não a consagração do coletivo. Baseado nisso, evidentemente que citei 3 males da política, de estar numa política, mas esses não são exclusivos do meio político, né? Também esses males podem acontecer em qualquer meio corporativista, onde existe hierarquia de mandos, existem nas empresas, existem nas corporações também, só que a política partidária, ela te expõe a esses males. As políticas corporativistas que existem por aí, essas são camufladas e a comunidade não toma o conhecimento. E eu arranquei ali do meu celular uma frase do Nelson Mandela que dizia o seguinte: nosso maior temor não é de sermos fracos. Nosso maior temor é de sermos poderosos em demasia. É a luz e não a escuridão que mais nos assusta. Evidentemente que quanto mais fortes, mais a gente pode tomar posições, decisões e que às vezes corrompem a própria sociedade. E esse cuidado que nós temos que ter para trilhar nessa seara política, sem abandonar as nossas convicções, as nossas lutas, sem perder a nossa visão. Definindo corretamente os nossos caminhos, porque alguns caminhos são nos postos tapetes. E quando
subimos em tapetes, podemos ficar sem o chão, até num golpe só, pela própria traição. Então fica esse meu desejo antecipado aqui, de que nessa véspera natalina, nós vereadores possamos, de final de ano, possamos refletir sobre as nossas ações, que podemos ter diferenças sim, mas respeito. Quero só acrescentar num minuto, senhor presidente, a questão assim do censo da Casa da Semi-Liberdade. Quero enaltecer muito isso, que nós temos que fazer mais audiências públicas com a nossa comunidade para esclarecer essas questões, do que eu sou totalmente a favor. Eu tenho críticas paralelas a este plano de aplicação do censo e da Casa da Semi-Liberdade, que eu acho uma necessidade para o nosso município e para a nossa região. Mas tenho críticas porque com um programa desse não é implantado, né, com essa luz, com essa filosofia, nas cadeias nas prisões do nosso país, onde é uma escola do crime. Por que que este programa não vem acompanhado de um programa de prevenção que é 20%, 80% mais barato a prevenção? E finalmente, evidentemente, que temos grandes questionamentos quanto ao atual governo do Estado do Paraná para com Telêmaco Borba. Não resta dúvidas, inclusive, se formos falar do último assunto, Sanepar, o que nos deixou na mão, o que está acontecendo em Telêmaco Borba é programação e planejamento passado. Muito obrigado a todos, boa noite. Faz uso da palavra a vereadora Fátima. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, boa tarde. Bom, senhor presidente, eu quero justificar a minha ausência da semana passada, porque eu estive participando do 22º Congresso Estadual de Radiodifusão, que aconteceu em Foz do Iguaçu. E neste congresso estiveram presentes os ministros da Comunicação, Paulo Bernardo, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, governador Beto Richa e demais autoridades. E nesse encontro debateu-se a migração da rádio AM para FM. Para nós, senhor presidente, que somos crias de AM, fica um certo saudosismo. Mas as coisas estão mudando até por uma questão de qualidade de som, interferência e tudo mais. Então, brevemente, num futuro bem próximo, não teremos mais rádio AM, somente FM. E eu quero aqui, de público, fazer as minhas considerações, o meu agradecimento e a minha homenagem ao nosso, eu costumo brincar, ao nosso chefe maior, Márcio Martins. Eu digo chefe maior porque o Márcio Martins, ele é proprietário das rádios T, em todo o estado do Paraná, uma inclusive no Paraguai, e também a Rádio Capital do Papel, da qual eu faço parte. Nós fazemos parte. Então, senhor presidente, foi com muita dedicação que a gente viu a concretização desse 22º encontro, desse 22º congresso, com ênfase nesta etapa da radiodifusão, e a gente pôde perceber também a preocupação da presidente Dilma com os radiodifusores de um modo geral, atendendo ao apelo deles, mas sem muitas definições no momento. Tudo será feito através de decreto, as definições para realmente o funcionamento dessas rádios ainda virão por decreto. Mas foi um encontro altamente promissor e tive que me ausentar por esse motivo. E muito bem elaborado por aqueles que estão à frente da ERP, inclusive o nosso chefe Márcio Martins. Digo nosso chefe por causa das rádios T e Capital do Papel. Bom, voltando à Câmara Municipal, estive ausente semana passada, então por fora de alguns assuntos, mas percebo que o assunto Cense continua, né, em alta. É uma coisa impressionante. E digo uma coisa, senhor presidente, tudo isso está acontecendo até porque nós não fomos consultados antes. O senhor Hélio César, né, como porta-voz do prefeito,
né, cabe fazer essa observação ao senhor prefeito, pelo seguinte, o que eu percebi, e digo isso logo que eu cheguei na reunião, foi algo que nos pegou de surpresa, com local definido, como se tudo fosse lindo, maravilhoso, e depois fomos observando que não era bem assim. E um programa já pronto, como se já estivesse tudo elaborado. Eu acredito até pela falta de experiência daqueles que estão junto com o senhor prefeito municipal. O programa é necessário? É. É bom? Não sei, como diz o vereador Neri, tem algumas considerações, mas é necessário? É. O que nós discordamos, pelo que a gente tem debatido altamente aqui em reuniões, é a localização da casa de semiliberdade, a casa semiaberta. Então parece que é essa a nossa única dúvida. E eu estou vendo tanto burburinho, não sei se é porque eu fiquei fora uma semana e daí né, você fica mais relaxado, eu não sei se é isso, tanto burburinho em torno disso. A nossa dúvida, que eu estou vendo aqui, com exceção de um vereador que é totalmente contra, e até entendo o posicionamento dele, porque nós estamos com ônus, cadê os bônus? Os bônus vão para Ponta Grossa, os bônus vão para outras cidades, porque, gente, queira ou não, é um ônus. É um ônus para o município. Vai funcionar bem? Ah, em tal lugar funciona, Ponta Grossa não funciona. Então, cadê os bônus? Então, eu até concordo plenamente com o nobre vereador quando ele diz, cadê os bônus que nós não tivemos nesse governo? Nós estamos ficando somente com ônus? É uma coisa maravilhosa? Não é. É necessário? É. Vamos discutir o quê? Localização. É isso que está em pauta nesse momento e que parece que estão tendo uma dificuldade em entender algumas pessoas, porque ninguém é contra. Nós somos contra as dificuldades que nós temos em relacionar com esses jovens que têm problemas. Não, nós temos dificuldades para estabelecer programas que funcionem. O vereador Maurício disse que esteve numa casa semiaberta, esteve fazendo pesquisas, índice de reabilitação 2%, é assustador. O que me assusta, senhores, é essa casa de semiliberdade ser instalada, segundo querem, ao lado do Centro da Juventude. Isso me assusta, isso eu tenho medo. Tem que reintegrar esse jovem? Tem que reintegrar esse jovem, claro, ele tem que conviver. Mas precisa necessariamente essa casa semiaberta ser ao lado do Centro da Juventude? Aí, até o presente momento, eu sou contra. Então, eu estou conversando com alguns psicólogos, estou elaborando, né, a minha forma de pensar, mas eu acho que tudo isso não precisava chegar nesse ponto se todos nós tivéssemos sido consultados a princípio. Olha, estamos aí com um projeto assim, achamos que é bom para o município, o lugar é esse, até porque nós vamos ter que aprovar esse local. Então, já que depende da nossa aprovação, mas eu acho até assim, por falta de vivência, por falta de experiência, por falta de algumas coisas que por ano que vem eu acredito que não vão acontecer, é que chegamos a esse ponto e a esse impasse. E acredito até que não venha esse ano para essa casa, porque nós já estamos terminando o nosso ano legislativo. Mas é uma discussão que tem que continuar, porque nós precisamos. Precisamos do censo, precisamos da Casa Semiliberdade, precisamos local. É a nossa dificuldade para tudo. Nós temos um ex-prefeito aqui conosco e ele sabe muito bem disso. Nós temos dificuldade quando precisamos de um local grande, precisamos em tempo ágil, né? É uma situação muito difícil. Bom, senhor presidente, então eu quero aqui colocar o meu posicionamento, que eu não falei até o presente momento, não havia falado sobre o meu posicionamento, para a gente ficar, fulano é contra, fulano é contra, não é isso. Então não é isso, essa casa, pelo que eu tenho observado, não é contra. O que a maioria é contra é a localização. Então, esse é um ponto que nós temos que discutir e achar um outro lugar, e se todos fecharem dessa forma, não, lá não, daí sim, tem que se pensar em outro local. Até porque o que a gente tem observado é que as casas semiabertas que funcionam ao lado do Sense funcionam muito bem. As que estão longe do Sense é que tem a dificuldade de funcionamento. Mas, enfim, né, vamos estudar mais a fundo. Até porque o que nós não podemos, por medo de perder projeto, é aprovar projetos mal elaborados. Projetos que, de repente, lá no futuro, venhamos a nos arrepender e depois já está instalado, e depois não funciona. Então, se a gente perder por falta de tempo, esse não é perder, é deixar de ganhar agora, ou deixar de assumir essa responsabilidade agora. O ano que vem está aí. Então, não precisamos fazer as coisas a toque de caixa.
Senhor presidente, outro assunto é o meu agradecimento ao secretário de Obras, Denis Gibson, porque foi aberta aquela rua que liga a Independência com a Lions Club, Nossa Senhora Aparecida. E depois daquela última conversa que eu estive aqui, ele me pediu 15 dias, conversei com o secretário, ex-secretário Zé Reinaldo, que me trouxe toda a documentação, que não havia impedimento nenhum para que aquele projeto saísse realmente, e o secretário pediu 15 dias para que realmente a rua fosse reaberta, porque aberta ela já estava, foi reaberta, e realmente a rua foi reaberta. Então, senhor presidente, agradecimentos à parte, encerro aqui a minha fala. Obrigada. Não há mais nenhum inscrito, senhor presidente. Muito bem, já no final de mais uma sessão ordinária desta Casa de Leis em Tenêmico Borba, eu quero agradecer a presença do ex-prefeito Eros Danilo de Araújo, agradecer também o ex-vereador Ari de Souza Fontinelli, também esteve conosco o ex-vereador Apaliba Joia, agradecer a presença do senhor Amadeu Pukanski, assessores desta casa, a presença também de funcionários públicos do município, André e Flávio, obrigado também lideranças comunitárias que mais uma vez estão aqui conosco, e os nossos colegas de imprensa também nos prestigiando e acompanhando mais uma vez a sessão desta casa. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes, e convoco então os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 25 de novembro de 2013, às 17h30 no plenário desta Casa de Leis. A todos, uma boa noite, muito obrigado.